Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso módulo de número 3. Nós vamos iniciar agora o uso do framework e vamos agora partir para o uso visual do framework. Nós trabalhamos no módulo 2 extensamente classes, interfaces, padrões de projeto, RTTI, justamente para a gente conseguir montar um conhecimento de fundo para trabalhar com framework. Então, eu sempre gosto de partir do difícil para o fácil. Vimos a parte difícil, a parte manual do processo, e agora a gente vai partir aqui para uma parte mais visual, mais fácil, mais pronta, a maneira, digamos assim, mais hard do Live Binds. Então, começando por aqui, de forma bem básica, vamos ter aulas bem curtas, mas são para serem fáceis de absorção e conteúdos mais direto ao ponto. Como é que eu trabalho com Live Embeds? Eu tenho três maneiras essencialmente de trabalhar com Live Embeds, tá? Deixa eu pegar aqui um prototype. Não se preocupa em conhecer ou não o prototype, tá bom? E eu vou adicionar aqui uns campos nele. Vou pegar aqui um campo do tipo string. Vamos botar o alpha column, booleans, não. Contact names, vamos pegar aqui, chamar isso aqui de nome, uma string. Vamos adicionar aqui também um numérico aqui, deixa eu pegar aqui um currency, vamos lá, vou chamar de salário. E tá bom, são esses dois carinhas aí. E aí eu vou trazer aqui os componentes, edit e label, tá? Beleza. Então eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso linkar os meus objetos entre os objetos, tudo é objeto, então eu posso linkar label com edit, edit com label. Posso pegar edit com fields, com esses campos que eu criei aqui, ó, nome e salário. Posso linkar o label também. E eu tenho três formas essencialmente de fazer isso. Primeira, botão direito, bind visual. Usar o editor visual e fazer acontecer. Se eu quiser linkar um edit ao label, eu pego a propriedade do edit que eu quero linkar ao label e seleciono. Já expliquei que quando eu clico na propriedade e fica verdinho, são os lugares que eu posso fazer link, ok? Também expliquei que eu só consigo fazer a ligação de um objeto a outro de forma única. Eu não consigo linkar esse label agora a outro objeto. Se eu tivesse aqui um outro label, ou um outro edit, que seja, um outro label, eu não consigo pegar esse carinha aqui e linkar porque ele vai... primeiro que ele vai reclamar por ser label com label, né? Vamos combinar. Vamos pegar aqui um edit, tá? O edit, tá? Se eu pego aqui e linko, ele vai dizer que já tem uma ligação feita, que é fazer ou desfazer. Se falar sim, ele diz faz aqui e faz aqui. Então eu não consigo ter duas ligações, a não ser usando o prototype como meio de campo. Isso nós já falamos. Eu também posso, além de ligar propriedades a propriedades, eu posso linkar propriedades a fields. Como posso linkar aqui a salário. Ok? Beleza. Diante disso, usando o Bind Visual, essa é uma maneira bem simples, bem rápida de fazer a coisa, tá? Mas eu também posso trabalhar isso de outra forma. Eu vou excluir aqui minhas ligações, vou remover esses links e posso usar um outro recurso chamado Live Bind Wizard. Toda vez que eu faço uma ligação, você viu que eu fiz a ligação lá do Bind Visual? Quando eu fiz o link, ele criou um componente chamado Bind List. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo esse componente, mas a priori ele é o quê? Ele é justamente a lista de objetos que estão se relacionando, a lista de expressões relacionais. É por essa lista que quando eu faço um notify, que vocês viram comigo na última aula do segundo módulo, ele percorre essa lista notificando esses componentes que têm ligações, tá? Eu vou excluir aqui a lista, o bind list, as ligações se perdem porque as expressões são perdidas. E eu vou usar aqui, ó, se eu quero linkar este objeto, botão direito, Live Bind Wizard. Com o Live Bind Wizard, ele me faz umas perguntas. Primeiro, você quer linkar a um campo ou a uma propriedade de um componente?
Ah, eu quero linkar uma propriedade e um componente. Então, clicou, próximo. Qual é o componente que você quer linkar? Ah, eu quero linkar o label. Qual a propriedade do label que você quer linkar? No caso, nós vamos pegar aqui text. E aí, finish. Pronto, a ligação está feita. Ele criou a bind list. A bind list tem a minha expressão relacional. A minha expressão relacional diz o quê? O bind control, o controle edit, foi bindado ao componente label na propriedade text. Ok? Se eu abrir um bind visual, eu tenho a ligação montada. Ok? Vou pegar esse outro edit e vou usar novamente o Live Bind Wizard. Vou fazer com field agora. Aí ele me faz uma pergunta. Ó, você pode usar um data source que já existe, ou seja, ele pega os data sources da tela, no caso é o prototype que eu tenho, ou você pode criar um novo. Aí ele te dá os frameworks disponíveis. FireDAC, BindSus DBX, ou seja, o BindSus DBX é um framework de conexão com banco de dados por meio da framework de acesso DBX, tá? Como eu vou te mostrar desses componentes todos, mas a priori é o seguinte: uma das formas que a embarcadeira encontrou de tornar a transferência ou a transição de tecnologia fácil é que ele criou vários componentes dentro do LiveBinds para próprias e específicas para o DB Express, justamente para facilitar essas migrações. Então, para quem está saindo de DB Express para LiveBind, tem uns recursos muito interessantes, tem componentes muito interessantes que conseguem tornar muito fácil essa mudança, tá? Muito fácil. Então, aqui ele me pergunta, quer usar um existente, quer criar um com FireDAC, um com BindSus DBX ou com um prototype também? Ah, não, eu quero usar o que já existe. Next. Qual é o campo que você quer linkar? O campo nome. Beleza. Se eu quiser adicionar um novo campo, adiciono aqui mesmo. Pronto. Quer adicionar um navigator? Vamos adicionar um navigator, não faz mal, mas eu podia também não adicionar. Vou adicionar, finish. Ele me traz um navigator e esse campo já está linkado ao meu prototype. Ok? A embarcadeiro ela orienta muito você usar o LiveBind Wizard. Por quê? Porque o LiveBind Wizard ele te facilita na hora de você eu não sei exatamente qual é a propriedade que eu tenho que linkar com fulano. Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem trivial que acontece muito. Vou pegar aqui um campo do tipo data, aqui um data, tá? Eu tenho um campo data aqui, ok, vai ser o date mesmo. E eu vou trazer aqui um date edit. Beleza? Beleza. Normalmente as pessoas têm dificuldade em linkar o campo data a um date. Elas chegam aqui no... Por quê? Porque elas vêm num bind visual, elas pegam o date edit. Opa, vamos atualizar isso aqui, por que não está? Campo data está aqui. Beleza, mas às vezes acontece de não aparecer aqui. Às vezes acontece de não aparecer aqui, mas tudo bem. Isso aí também não é um problema. Eu dou um refresh design e ele traz para cá. Tá, beleza. Então pronto. O pessoal às vezes olha o seguinte: qual é a propriedade de date edit que eu quero linkar à minha data? Ó, ele vai fazer aquela liçãozinha de casa. Lembra que eu falei lá no módulo 2? Procura a propriedade que você quer linkar? Beleza, a propriedade que guarda a data é date. Então, eu estou vendo date aqui? Não, não estou vendo. Então, eu venho aqui na reticências, adiciono o date e voa lá. Pego esse carinha e linko ao date. Maravilha. Tudo certo, não é? Deveria tudo funcionar muito bem. Só que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer alterações, ó. Repara que ela virou unidirecional, ela é só uma setinha, ó, ela é só uma direção. Eu altero no field, altera no date, mas se alterar no date, não altera no field. Aí o pessoal vai e faz na mão, ok? Agora, se a gente pega isso e faz por meio do wizard, olha o que acontece. Live by wizard, vou linkar um field, prototype, date field, finish,
Pronto, linkei. Como é que ficou? Olha como é diferente. Ele linka a outra propriedade, não propriedade date. A gente acha que é a propriedade date porque o natural seria ser ela mesma. Mas na verdade é preciso usar uma expressão dentro do componente da ligação chamada select date time self. Ou seja, me traga, pega o componente que é um date edit, date edit, joga dentro dessa expressão e ele vai trazer só a data. Aí ele vira bidirecional e tudo funciona muito bem. Você vai aprender sobre essas expressões no módulo 4, não se preocupa sobre expressões customizadas. Só que o natural nosso seria buscar o campo data. Aí muita gente fica se batendo nisso e diz que não funciona. Não é isso. Por isso que o Live Bind Wizard ajuda muito. Porque ele já vai direto na propriedade certa. Às vezes você não sabe exatamente a propriedade e ele tenta achar isso para você. Tá bom? Então, essas são as duas formas. Qual é a terceira forma? A terceira forma seria eu vim. Vou desfazer tudo isso aqui rapidinho. Ó. Bind Visual, deixa eu excluir isso. Exclui, remove, 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 remove. Beleza. Seria eu vim aqui, excluir a bind list. Podia ter excluído ela direto, né? Nem precisava ter. Deleta ela. Vem cá. Pega o componente bind list. Clica duas vezes nele e sai construindo as expressões aqui mesmo. New, qual é o tipo de expressão? Ah, é Ctrl to Field. Ah, aí você tem que conhecer um pouquinho mais das expressões para começar. Aí qual é o controle? O controle é o edit. O data source é o prototype. O field é o nome. Pronto, já fiz. Outro, qual é o nosso amigo aqui? É o Ctrl to Field. Vai ser agora o Date Edit, Data Source, Prototype, Field, Date Edit, ok? E aí você vai construindo aqui dentro da sua Bind List, beleza? Então, pessoal, essa aula aqui é para mostrar como a gente começa nossas ligações, falar sobre o Live Bind Wizard, sobre o Live Bind e sobre a Bind List. Essas são as três formas de você fazer o link. Fora essa, tem a quarta maneira que seria na mão, como a gente fez no módulo 2, na última aula, tá? Então aguardo você na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre ligações e vamos já começar a desenvolver algumas coisinhas nas telas, a gente vê alguns recursos legais do LiveBytes. Até mais, Deus abençoe, espero você.